a palavra do Senhor. Eu estava ali e acompanhei e cultuei a Deus, louvando, já louvamos ao Senhor, né? Com instrumentos, com a nossa voz, e prestando atenção assim, eu digo, meu Deus, os louvores todos assim, em sintonia com o estudo que o Senhor tem nos dado. Sempre para mim é um desafio, a cada momento, seja um domingo, com a igreja mais cheia, ou um dia de semana, mas sempre é um desafio trazer a palavra do Senhor. E um desafio maior ainda, meus irmãos, é no começo do ano. Um ano foi embora, outro ano chegou, e as pessoas por aí não têm, por várias questões, né? Estão perplexas. Nós sabemos que o mundo está perplexo, mas e eu perguntei, Senhor, quando eu vi, né, o pastor manda logo ali a escala, eu digo, como o irmão falou, né, o primeiro culto de oração e também de estudo da palavra de Deus. Então, que coisa interessante. E eu quero trazer, meus irmãos, um estudo simples, objetivo, e eu peço permissão para que você possa deixar que o Espírito Santo, como foi pedido aqui, como foi feita essa oração, que o Espírito do Senhor, Ele entre no seu coração e nos prepare, porque agora estamos apenas começando mais um ano, graças a Deus, né? Graças a Deus que um ano foi e estamos aqui porque Deus assim o quis. O Senhor levou irmãos nossos no ano passado, outros irão nesse ano, mas se nós estamos aqui, eu sempre digo, é porque Deus tem um propósito. Nós não estamos aqui para enfeitar a igreja. Você que está em casa nos escutando e que não pôde vir, mas que já fica o convite para que possa estar na casa do Senhor, mas possa cultuar também ao Senhor na beleza de sua santidade. Amém, irmãos? Então, aqueles que puderem ficar de pé, eu peço, em reverência à palavra do Senhor, vamos trazer uma reflexão, um estudo, e vamos ler 3 textos da palavra do Senhor. E o primeiro já vamos trazer aqui. Marcos 13, 13. Capítulo 13, versículo 13. A perseverança dos eleitos. Marcos, capítulo 13, versículo 13. Que é o texto que vai nos abrir para o estudo e também vamos fazer um comentário. Um breve comentário em cima de cada versículo que vamos ler. Então você depois vai ficar com a Bíblia aberta e acompanhar os demais textos. Todos que encontraram, digo amém. Marcos 13, 13. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, aqui estamos debaixo da Tua graça, da Tua dependência. Eu quero, Senhor, Te agradecer e ao mesmo tempo já Te pedindo que há uma copiosa chuva de bênção seja derramada sobre a vida do Teu povo. Aqui sobre a vida desta amada igreja, congregação eleita, ó Deus, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, que Tu abençoe, Senhor, a todas as famílias aqui representadas, Senhor, a todos os pedidos que foram feitos, Senhor, até aqueles, Senhor, que no silêncio do coração as pessoas fizeram e fazem a Ti, que o Teu Espírito Santo, que o Teu bom Espírito possa acolher, Senhor, levar à Tua presença essas orações, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, por cada louvor que foi entoado aqui, porque, ó Deus, Tu habita em meio aos louvores do Teu povo. Aleluia! Eu Te agradeço pelo dirigente, por tudo que aconteceu até agora. E debaixo da Tua graça eu peço, Senhor, que continuemos, Senhor, porque nós estamos numa batalha, numa luta espiritual, ó Deus, que vem de muitos e muitos séculos, não é de hoje, nem de ontem, nem de antes de ontem, meu Pai, mas de muito tempo, uma batalha espiritual, Senhor. Mas a vitória é certa no nome e no sangue de Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero Te louvar e Te agradecer,
porque eu sei que Tu atenta às nossas orações, Tu ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Ó Deus, e agora que nesse breve estudo, nesta simples reflexão, mas que haja profundidade, Senhor, que alcance o seu objetivo, que é despertar no Senhor para uma vida de perseverança até o fim, Senhor. É assim que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder assentar, meus queridos. Meus irmãos, toda a profecia, e esta palavra foi profética da boca de Jesus, ela tem o seu cumprimento imediato e o seu cumprimento mais na frente, chamado remoto, no futuro. E se vocês leram, e com certeza os irmãos conhecem muito bem essa passagem, sobre perseverar até o fim ou ao fim, o Senhor estava alertando sobre algo que iria acontecer naquele momento, mas anos depois, ou seja, mais naquela época, mas que também serve para nós de uma palavra de exortação. Somente relembrando aqui, como falei, 3 textos. O primeiro nós já lemos, Marcos 13:13. O Senhor disse que nós seríamos odiados. Isso já está acontecendo. Eu sei da parceria que esta igreja tem e recebe, né? O pastor já nos falou e fala sempre sobre a missão Portas Abertas. E nós às vezes não temos ideia do quanto ou do quão os nossos irmãos têm sido perseguidos. Cada um aqui, irmãos, tem sua luta. Cada um de nós tem suas pelejas, suas batalhas, e tem pessoas que não é o nosso caso, mas que acham que por uma simples mudança de calendário, que as circunstâncias vão mudar, mas não é assim. Mas Jesus estava de uma maneira muito realista, alertando o seu povo para o que iria acontecer. E exatamente naquela época, vejam só, no ano 70 depois de Cristo, houve uma devastação terrível. Vidas foram ceifadas, houve profanação, houve destruição. Eu estou apenas falando de maneira muito simples e resumida. Porque se você vê como tudo começou para Jesus chegar a essa palavra, foi quando os discípulos mostraram a imensidão do templo, que até aquele momento não tinha sido concluído. Mostraram, você vê logo no começo, eu vou ler aqui para você, versículos 1 e 2. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Literalmente isso aconteceu. Mas qual o conceito espiritual? Nós podemos, irmãos, sem inventar, mas nós podemos também, não é adivinhar, que cristão não adivinha, mas ele discerne as coisas, que é a destruição das instituições. A família nunca passou por tantas lutas como hoje. A família é uma instituição. A sociedade, como nós a conhecemos, está sendo totalmente devastada, desconstruída completamente nas suas bases, irmãos. Então, para aqueles, e ainda hoje tem pessoas que confiam no templo, na pedra. Essa construção é sólida, é firme. Era isso que eles queriam dizer. Olha, Senhor, a grandiosidade desse templo. E o Senhor querendo mostrar, como mostrou depois, um princípio espiritual. Porque o povo de Deus, meus amados, desde a antiguidade é perseguido. Quando você vê o povo de Deus sendo amado pelo mundo, tem alguma coisa errada. Porque o povo de Deus, se está parado que eu digo, se não está fazendo aparentemente nada, mas os inimigos se levantam. Isso vem desde que o mundo é mundo. Então Jesus estava mostrando a realidade e isto aconteceu. Agora eu quero chamar a atenção porque dizem, isso eu sempre gostei de ficar muito atento aos pastores e às suas frases, à sua palavra.
E tinha um pastor que dizia o seguinte, que o bom médico, ele fala da doença, mas ele mostra o tratamento e a cura também, não é? Não adianta falar apenas da coisa, assustar, que não é minha intenção assustar, mas mostrarmos a realidade. Porque Jesus, irmãos, em nenhum momento, se você olhar dos seus sermões, Jesus, ele mostrava a situação e deixava como estava. Não, se ele falava sobre pecado, mostrava o caminho para a libertação do pecado. Não é assim? E aqui, presta atenção, essa palavra aqui. E sereis odiados. Isso é fato. Por todos, por causa do meu nome. Ou seja, se você leva o nome de cristão, não tem como ser amigo do mundo, você será odiado. Mas quem perseverar até ao fim, e é essa palavra que eu quero trabalhar com ela também, esse será salvo. E uma boa nova que eu quero trazer aqui, e nós que procuramos estudar e aprender cada vez mais, tem um conceito teológico que se chama perseverança dos santos, que no caso é o Espírito Santo em nós que nos ajuda a perseverarmos na fé e não cairmos. Né? A igreja congregacional, ela é uma igreja cristã reformada, que crê biblicamente que o cristão, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas os frutos têm que aparecer. Os frutos têm que surgir. E aqui eu já ouvi muita gente dizendo, então, olha, nós temos que perseverar, com certeza. A perseverança eu chamo assim, é um tipo de selo de qualidade do cristão. Tem pessoas que, por muito pouco, se desviam, se aborrecem, se chateiam, deixam, esquecem, ficam com desafetos, e no meio cristão, não é verdade? Qualquer coisa fica aborrecido se o nome não é citado. Se o nome não é citado. E não perseveram. E Jesus disse aqui, até ao fim. Aí eu fiz uma rápida pesquisa assim, essa palavra fim é a conclusão, é a consumação. Quem aqui, irmãos, quem já se envolveu com reforma ou com algum projeto, todos nós temos nossos projetos pessoais, não é verdade? Não é tão bom quando a gente conclui? A dona de casa, quando vê aquela cozinha toda limpa, toda limpinha, toda, diz, que maravilha, não tenho que fazer mais nada, né? Ruim é quando chega um bocado de gente depois e bagunça tudo. As irmãs ficam rindo, mas é verdade, né? Mas o homem, né, que gosta de cuidar do seu carro, quando vê ele todo limpo, foi ali para o Lava Jato, não a Operação Lava Jato, Lava Jato mesmo. Ali aquela coisa, mas está uma beleza, né? Concluiu. Mas essa conclusão aqui, esse até ao fim, é muito profundo, irmãos. É nós estarmos em Cristo e permanecermos nele. Mas quem vai garantir isso? O próprio Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Aleluia. Porque, irmãos, qual qualificação eu tenho ou força eu tenho de mim mesmo para ficar aguentando tanta pedrada, tanto solavanco até o fim? Ninguém tem. Irmãos, não é desqualificando nem desmerecendo, mas o ser humano por si, ou de si mesmo, não tem como aguentar. As lutas são grandes, as provações sim. E ninguém queira se comparar com Jesus, 100% homem, 100% Deus. Não. O próprio Paulo tem uma passagem que ele diz que chegou a desesperar da própria vida, quer dizer, Paulo era humano como nós somos também. Nós sentimos dor, nós choramos, nós pranteamos, nós ficamos enlutados, mas eu quero lhe dizer, meu querido irmão, já nesse ano que se inicia, começou agora, né, um bebezinho, como uma criancinha recém-nascida, creia no Senhor Jesus Cristo. Como está escrito, crede no Senhor e nos seus profetas, ou seja, na palavra profética, e estareis seguros. Quando você se sentir fraco, quando você achar que o templo está caindo,
Ou seja, a situação ou as situações diversas que lhe cercam estão corroídas, corrompidas, estão caindo, creia no Senhor, porque Ele é a nossa segurança. O teólogo João Calvino dizia que um dos sinais, isso sempre foi tema de disputa, irmãos, mas que um dos sinais do verdadeiramente convertido e salvo, sabe qual era? Perseverar. Perseverar na doença, na pobreza, na fraqueza, na tristeza, nas horas de angústia que nós passamos durante nossa vida. Eu gostaria de chegar aqui com um discurso e dizer, como muitos falam, esse ano vai ser... Irmãos, a cada ano tantas coisas acontecem diferentes. Quem imaginava que no ano foi 2001, no 11 de setembro, que as torres gêmeas seriam destruídas repentinamente. Construção sólida. Alguns dizem que a riqueza, grande parte da riqueza da humanidade estava ali. Era um lugar para bilionários. Dizem que o que se encontrou depois de peças de ouro, de relógios de ouro, de coisas caríssimas ali, nos escombros, olha aí, não ficou pedra sobre pedra, irmãos. É por isso que a Bíblia nos alerta dizendo, maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar até a nossa perseverança em Deus, meus irmãos. Então, aí é um escritor que diz sempre, não se desespere. Eu quero dizer para você, não se desespere. Você vai perseverar, mas é o Espírito Santo que lhe dará essa força. Amém, meus queridos? Que coisa boa, Já no começo do ano a gente tem essa porque a gente vem de um... Nós sabemos como foi 2022 e os últimos anos. No Brasil e no mundo está uma coisa que eu confesso, quanto mais eu vou vivendo e Deus vai me dando um ano de existência, sempre nós celebramos aquela coisa, e eu agradeço a Deus, e eu digo, não pensei que ia viver para ver o que eu estou vendo, mas eu me apego em Deus, porque vejam, Jesus falou sobre a pregação do Evangelho, nesse texto aqui, falou que nação contra nação se levantará, já estamos vendo isso, famílias não se entendendo, a desagregação social, irmãos, familiar, ética e moral, é um dos sinais de que Cristo virá. Só que antes de Cristo, nós sabemos que o anticristo já está por aí. Nas coisas que estão acontecendo nesse mundo globalizado. É o que eu estou vendo. Eu não vou aqui fazer como alguns fizeram no final da década de 90. Levantou-se lá para a banda da Coreia, um menininho, era um rapazinho de 16, 17 anos, e começou a profetizar que Jesus viria tal ano, e passou, não veio. Mas uma coisa eu sei, Jesus virá e vai nos tirar dessa amargura, porque a nossa pátria, irmãos, não é aqui. Aqui estamos apenas numa peregrinação para que a salvação seja anunciada pela igreja de Jesus Cristo. Amém? Então persevere, irmãos. Vamos perseverar, e quando você sentir que está frio, gelado, que você está assim, com falta de fé mesmo, peça com essa pequeníssima fé que você ainda tem no seu coração, que chega esse momento, eu sei que chega, mas peça, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu persevere até o fim, porque eu sou teu servo, eu sou teu filho. Irmãos, uma coisa que eu nunca contestei e que a gente sabe, quem é salvo, sabe que é salvo. O pastor pode não saber, eu posso não saber, mas você sabe se é salvo ou não. É uma coisa tão pessoal, meus irmãos. Eu digo isso com muita humildade, com muita humildade mesmo, irmãos, e temor, mas desde os meus 18 anos eu nunca tive dúvida acerca da minha salvação. Passei por lutas, passo ainda mais hoje por lutas, por provações, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é da minha salvação. E, aliás, ultimamente é a única certeza que eu tenho. Mas quer coisa maior do que essa, irmãos? Muitos tinham certeza das torres gêmeas, desabaram, foram destruídas.
Pessoas foram à ruína, literalmente. Então é isso que Jesus estava mostrando, irmãos. Que nós devemos guardar e ter a perseverança até o fim. Ou seja, tem que ser completo, tem que ser concretizado. Qual é o teu projeto para esse ano? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nosso irmão citou aqui o texto que vai ser citado também. Jesus, irmãos, é aquele que começa e que termina a obra. Mas Ele espera de nós a resposta. E a resposta é: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, o primeiro texto é esse, irmãos. Nós seremos odiados, perseguidos, mas perseverando até ao fim, esse será salvo. E o Espírito Santo, que nos batizou no corpo de Cristo, que nos selou, nele estamos selados, tendo nele crido, fostes selados para o dia da promessa. Amém, irmãos? É esse Espírito que vai te ajudar. Eu digo porque tem gente que mal começou o ano já está cansado, né? Cansado, eu digo, já está dizendo: ai meu Deus, como vai ser? Vai ser pior, vai ser melhor? Irmão, eu não estou candidato a nada, nem vou ser candidato apenas a ir para o céu, mas eu quero dizer uma coisa: se vai ser pior do que 2022, de um aspecto ou outro, se a inflação vai baixar ou vai aumentar, se o dólar vai subir ou vai baixar, se o real vai acabar ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei: que Deus estará conosco. Louvado seja Deus. Vamos perseverar? Amém? Segundo texto, irmãos, Hebreus 3, 6. Como eu falei, é uma reflexão, um estudo muito simples e sem prolixidade. Hebreus 3, 6. Veja o que está escrito: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Nós somos a casa do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo. Deus nos escolheu, irmãos, para isso, sermos a sua habitação. Tem pessoas que ficam procurando por aí, indo em busca de sinais, mas a palavra de Deus, em parte alguma, diz que nós temos que ir em busca de sinais, mas os sinais acompanharão aqueles que creem na palavra do Senhor. E olha que beleza de promessa, irmãos. Jesus, como filho, Ele nos edificou como sua própria casa. E o autor enfatiza: a qual casa somos nós, se, aí tem um se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até onde? Até o fim, até a conclusão, irmãos. E Hebreus faz uma comparação sobre o sacerdócio levítico, o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio temporário e o sacerdócio eterno de Jesus Cristo, e uma série de assuntos. Mas aqui esse texto me chamou a atenção, porque também fala sobre uma esperança que deve ser levada até o fim. Não é uma esperança que você desiste no meio. Não é o atleta que se preparou para aquela Olimpíada e depois, na metade da competição, desiste. Nós somos, Paulo usou essa linguagem até sobre a questão do atleta, que ele se nega, que ele perde muitas coisas para alcançar uma coroa, e a nossa coroa é incorruptível, irmãos.
E nós temos, vejam só, temos salvação, temos a presença do Espírito Santo, mas temos que ter fruto. Eu estava lendo até aquela passagem do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. 4 sementes ali, irmãos, e apenas uma. E é isso que o Senhor espera de nós. O semeador, ele sai espalhando. Mas quantos? Ah, porque aconteceu isso aí. Outros demoram mais um pouco, mas depois, né? Porque não tem profundidade na palavra. Desde que fui chamado pelo Senhor, se eu tivesse ido, irmãos, se eu tivesse escutado tanta coisa que ocorreu da década de 80 até agora, nem cristão seria, e muito menos pastor. Nenhum nem outro, porque tanta coisa aconteceu, mas eu procurei me espelhar nos bons exemplos. Eu procurava estar ao lado dos homens de Deus, que realmente tinham um testemunho para dar. Não é que eram infalíveis não, porque ninguém é infalível. Ninguém é impecável, ninguém é imaculado não. Isso não existe, mas tem pessoas que têm caráter cristão. Então, irmãos, nós somos a casa, a habitação, mas que tipo de casa? Essa casa tem endereço. Essa casa tem um proprietário que se chama Jesus Cristo. E como saber, pastor? Está aqui. Se nós tivermos essa firme, se guardarmos firmes, conservarmos firme a confiança e a glória, vejam como vai, da esperança até o fim. Meus queridos, é impossível alguém viver esse mundo, independente até de religião, sem esperança. Você já reparou que as pessoas que não têm esperança em nada são muito secas, áridas, não tem esperança em nada. Então, quem não tem esperança, não é à toa que Paulo disse: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Nós temos que ter esperança. Então, digo nessa noite, tenha esperança. Aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir cabalmente. Creia na palavra do Senhor. Nós somos, olha outra coisa, irmãos. Se aquele templo caiu, foi derrubado, destruído, nós não seremos destruídos. Nós somos a casa do Deus vivo. Olha que figura, olha que ilustração. E essa construção, irmãos, está sobre a rocha que é Cristo Jesus. E temos que conservar também essa esperança. Sabe por quê? Se você, ao término desse estudo, chegar em casa, normalmente alguns até ligam a TV, vão fazer alguma coisa, eu garanto que já vai ter notícia ruim. Isso aí eu posso dizer. Eu garanto que já vai ter alguma coisa, e amanhã, se não for hoje, vai ter amanhã. Aí tem gente que fica, meu Deus, e agora? E agora é o cumprimento cabal da palavra de Deus, irmãos. A pior coisa que existe é a gente esperar no homem aquilo que só pode vir de Deus, salvação. Eu sempre condenei aquela atitude que alguns diziam, e por onde eu passo eu digo: ah, é Deus no céu e fulano na terra, essa pessoa nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Vá nessa conversa para você ver. Maldito o homem que confia no homem, bem-aventurado aquele cuja força, cuja esperança é o Senhor. Então essa casa é você. Com o seu corpo doente ou não, você é casa e habitação do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Aleluia, Deus de Jacó. Então é nisso, irmãos, que nós devemos nesse momento. E eu quero deixar como primeira mensagem, primeiro estudo para a sua reflexão, que você saia daqui nessa noite e diga: eu vou ter esperança. Eu vou pedir a Deus mais esperança renovada em Deus. A videira pode secar, eu posso ver ali tudo ressecado, como muitas vezes quem já viajou pelo sertão vê, né? Aquelas cenas terríveis, não há plantação verdinha, tudo seco. Lembro-me quando fui a primeira vez no Piauí, nunca tinha visto, a não ser com sério, só tinha visto em filme de faroeste, bang bang, uma caveira de um boi.
Aí quando eu passei assim, eu digo, meu Deus, até então não tinha eu tinha viajado pelo Brejo, mas o sertão não, cortando daqui para o Piauí, quem já foi sabe que é muito, muito chão. Aí eu digo, meu Deus, que coisa, igualzinho aqueles filmes que a gente vê. Aí eu digo, quer dizer que essa vaquinha ou boi, não sei, morreu ali, na sequidão, na aridez. Eu digo, meu Deus, isso existe mesmo, estava lá. Do jeito que morreu, só tinha os ossos. Mas nós, irmãos, não vamos ficar ressequidos, porque a cada dia, aquela promessa do Senhor que eu vou trazer aqui, não é preciso você abrir, o Senhor disse, aquele que crê em mim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é promessa, e isso é uma promessa de esperança, aleluia, louvado seja Deus. Então que nós possamos começar, irmãos. É difícil para mim? É difícil, porque às vezes a gente olha mais para as águas, como Pedro fez, né? Jesus disse, vem, olhe para mim. Pedro foi, enquanto olhava para Jesus, estava tudo bem, ia levando, mas ele de repente olhou para a água, as ondas que estavam bravias ali, e assim é com a nossa vida, irmãos. Quanto mais a gente reclama, quanto mais se murmura, quanto mais se olha para o problema, não é ignorar, o problema está aí, tá, mas eu quero dizer, dentro de você, e ao seu redor tem os anjos do Senhor, mas dentro de você tem aquele que é maior do que os teus problemas, maior do que qualquer coisa. E ele tem um calendário que é diferente desse que você recebeu. Né? Geralmente recebemos, né, de algum lugar um calendário para o ano novo. Eu quero dizer que o calendário de Deus para você não é esse calendário, é um calendário completamente diferente. Persevere, porque você é casa do Deus Altíssimo. Então não endureça o seu coração, mas guarde, como está escrito, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por último, meus queridos, Filipenses 1:6. Eu quero concluir com esse texto aqui de Filipenses. Particularmente é um texto que sempre eu leio, medito nele, porque fala muito ao meu coração. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Jesus começou. Uma vez eu ouvi um evangelista que ele dizia o seguinte, fazendo uma comparação: o evangelista ele pesca e o pastor vai limpar. Entre pescar, que dá trabalho, e limpar o peixe, dá muito trabalho também. E ele dizia, tenha paciência, porque o Senhor começou a obra, Ele não completou ainda. Irmãos, nós estamos aqui, você não tem aquela luta, vamos falar de uma maneira muito pessoal, eu prometo não me prolongar muito. Mas quem aqui que não luta consigo mesmo? Às vezes é o temperamento, né? Um comportamento, uma palavra que você disse, eu mais nunca vou falar e fala ainda, um jeito de tratar determinada pessoa. Nós temos nossas lutas internas também, irmãos. Que você se olha no espelho e diz, mas rapaz, você é tão teimoso, você já prometeu há vários natais passados, né? No ano que vem eu vou mudar meu temperamento, eu vou ser mais amoroso, vou ser mais... Aí no primeiro dia do ano é o contrário. Deus está trabalhando na sua vida. Não estou dizendo aqui para você ser conivente com o pecado, muito pelo contrário. Mas veja só, o nosso irmão seminarista, ele citou aqui esse texto, foi. Quem começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Até o fim. Então, quem sou eu para dizer, não dá mais, vou desistir? E nós, pastores, escutamos ao longo do ministério muita coisa. Pastor, não dou para ser crente. Eu digo, quem é que dá? Quem é que dá se não fosse pela graça e pela misericórdia do Senhor? Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor,
Foi cantado aqui também, naquele hino maravilhoso. Quando se fizer chamada, quando a chamada for feita, irmãos, um por um, pela graça e misericórdia do nosso querido e amado Jesus, nós estaremos lá e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Então tem esperança, irmãos. Tem esperança em Deus, da parte de Deus. Que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, espiritualmente ou até literalmente, não sei. De qualquer forma, ainda que o mundo fique pior do que já está, mas Deus que começou a boa obra por Cristo Jesus, Ele vai completar. Você vai chegar no céu inteiro, íntegro e santo, nem se preocupe. Que todo aqueles vícios, quando eu falo vício, não é somente vício de beber, não é isso não. Muita gente já, graças a Deus, já deixou muito tempo. Estou falando de vício até de linguagem, vício de palavras, vícios de pensamentos. Nós chegaremos íntegros. Estava ali sentado, sentindo uma pontadinha aqui na coluna, eu digo, Senhor, e os hinos ali, eu digo, glória a Deus, eu digo, Senhor, como é bom saber que quando estivermos lá, essa coluna não me dará mais problema, nem dor, nem coisa alguma. O irmão, a irmã, todos nós, ninguém mais nunca vai chegar a dizer, pastor, olhe porque fulano está doente, como foi orado, e vamos orar mais uma vez, porque não haverá mais doença, não haverá mais essas coisas que causam transtornos, não haverá filhos desviados, porque haverá todo o rebanho reunido, porque perseveramos até o fim, firmes na promessa do Senhor Jesus. Então, o que Jesus espera de nós é isso, irmãos. Cair é uma coisa, mas se você cair, o Senhor estende sua mão e te levanta. Creia no Senhor. No final desse ano, estando aqui, aqueles que estiverem, eu espero estar, você espera estar também pela graça e pela misericórdia. Que você possa, quem sabe, até lembrar desse primeiro estudo simples da palavra do Senhor e dizer, vou renovar, e eu não sei nem como vai ser esse ano, viu? Mas vou renovar a minha esperança até o fim. Se eu estou aqui, é porque a minha carreira ainda está sendo contada na terra. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Algum irmão tem avisos aqui? Não me chegou. Tudo na normalidade e na abençoada paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nosso pastor está passando por dias de descanso merecido. Eu disse para ele, descanse, pastor, aproveite. Aí estaremos aqui, acho que agora no dia 15, tem da escala lá, para pregar a palavra do Senhor. E eu peço, irmãos, eu gosto assim, não porque está escrito que os últimos serão os primeiros, mas não deixe de orar por nós, pela irmã Josi também. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, só quero agradecer. Eu me ausentei, sempre que eu me ausentar é por algum motivo, mas nos últimos domingos é porque eu estava pregando a palavra do Senhor, tá certo? Mas o nosso coração está aqui, eu disse ao pastor, enquanto estiver aqui, não tem escrito pastor cooperador, é para cooperar, não é para atrapalhar. Amém, meus queridos? Sábado, escola bíblica, às 19h30, correto? Sábado, escola bíblica, nosso irmão Eduardo está lembrando, às 19h30. Então você que ficou em casa, orando conosco, ore mais ainda. Você que está aqui nesse templo bonito, maravilhoso, na casa do Senhor, eu não vou agradecer porque toda honra e toda glória seja dada a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu sinto que há o amor de Deus pairando sobre este lugar. Amém? E a minha gratidão é essa, irmãos. Você ter, no caso, suportado esta palavra de exortação até agora. Vamos orar e sairmos com perseverança abundante na nossa vida e no nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus eterno Pai que estás nos céus. Ó Deus, essa palavra fim, para muitos é uma despedida de um ente querido, o fim de um casamento, é alguém que não voltará jamais. Mas o fim, Senhor, aqui é a conclusão, meu Pai, a consumação da Tua obra salvífica, meu Pai. Da Tua obra, Senhor, ó Deus, de nos encher com Teu Espírito Santo. Da Tua obra de nos santificar, de nos purificar de todo rastro de maldade, Senhor, de toda impureza, de toda imperfeição.
E realmente, quando se fizer chamada, nós estaremos pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Abençoai aqueles que vão ouvir ainda pela internet, Senhor. Abençoai aqueles que estiveram participando, cooperando neste culto, Senhor. Abençoai, Senhor, cada vez mais esta igreja, meu Pai. E eu te peço, porque aqueles que buscam a Ti, nada tem falta, meu Pai. É assim que diz a Tua palavra. Ó Deus, eu rogo a Ti, pela minha família, pela família de cada irmão aqui, Senhor, dos oficiais, do nosso pastor, de todas as pessoas, até aqueles que estão afastados da Tua casa, por algum motivo, Senhor, por alguma coisa que aconteceu no ano passado, mas que possam, Senhor, ó Deus, voltar para a casa do Pai, porque este é o lugar que Tu tem nos dado para adoração. O templo do Espírito Santo somos nós, é verdade, mas este templo físico é o lugar, Senhor, que aninha, que junta, ó Deus, que congrega o Teu povo, meu Pai. Ó Deus, nos despede na Tua paz, na Tua bênção, Senhor. E neste ano de 2023, Senhor, não podemos deixar jamais, ó Deus, tem misericórdia do Brasil, do povo brasileiro, do povo da América do Sul e de todo o mundo, meu Pai, todos aqueles que já são e aqueles que estão sendo chamados para este grande rebanho de um só pastor, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, meu Pai. Nos guarde e nos livre de todo o mal na volta para os nossos lares, Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e consolação do Santo Espírito sejam sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos.